A palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o Senhor me levou lá em João 14, no versículo 26 em específico. Ali Jesus está falando e ele começa falando do Espírito Santo, do Consolador. E ele está falando para os discípulos: eu vou enviar um Consolador. E ele trará à memória de vocês tudo o que eu tenho dito. E uns versículos antes, o que Jesus falou para eles? Aquele que me ama, ele guarda as minhas palavras. E, irmãos, para você guardar as palavras, primeiro você tem que ter ouvido as palavras, mas não qualquer palavra. Você tem que ter ouvido a verdade, a sã doutrina e, de fato, aquilo que o Senhor disse. Aí, então, você vai ter guardado a palavra do Senhor. E aí, então, o Espírito Santo vai ter o que trazer à sua memória. E não só, você vai viver aquilo de forma totalmente prática, porque você vai fluir de forma natural aquilo que você não só ouviu, mas aquilo que você guardou. Ouça com atenção isso. E aí, irmãos, a gente indo lá para Mateus 23, em um dos versículos, Jesus está falando dos fariseus. E Jesus fala de forma muito específica, na verdade, os judeus, mas ali ele estava falando, né, para os fariseus e dos fariseus. Que os fariseus, eles usavam, irmãos, tipo de uns filactérios, que eram umas caixinhas assim, pequenininha. Eles usavam na testa e do lado esquerdo, no braço esquerdo. E esses filactérios tinham ali, né, as palavras, assim como eles falavam da Torá, né? Só que os fariseus, irmãos, de forma específica, eles mandavam aumentar o tamanho das caixinhas deles, dos filactérios deles, fazendo assim um destaque dos filactérios das outras pessoas. E eles usavam, irmãos, como um amuleto. Eles usavam em suas orações, e a palavra de Deus menciona como usavam em suas obras. Eles usavam como um amuleto. Então, eles usavam aquilo e diziam que aquilo era o quê? Que aquilo ali ia trazer a memória e ia fazer eles lembrar do quê? Da Torá, das palavras da Torá, que é, no caso, a palavra de Deus. Mas, irmãos, aí a gente indo para essa passagem que o Senhor deu, de João 14, o que Jesus está falando? Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, o Espírito Santo de Deus vai trazer à sua memória aquilo que eu disse. Então, irmãos, o que os fariseus faziam com isso? Eles usavam isso para querer mostrar, trazendo para a linguagem de hoje, ser mais crente do que as outras pessoas. Aqueles que oram mais, aqueles que de fato estão fazendo alguma coisa. Então, sempre, como sempre, né, os fariseus querendo mostrar aquela superioridade, né, quanto às pessoas. Então, eles usavam, né, os seus filactérios maiores que as outras pessoas justamente para isso. Então, aqui como, né, a palavra do Senhor fala, os fariseus, eles falavam aquilo que eles não viviam, aquilo que eles nunca tinham no coração deles. Então, irmãos, em João 14, Jesus está quebrando isso. Jesus está expondo isso. O que Jesus está falando? Aquele que me ama, ele não só ouviu a minha palavra, ele guardou a minha palavra. Então, os fariseus fazendo aquilo, para eles acham que eles estavam mostrando ser ali os mais crentes, as pessoas que realmente eram religiosos, né? Assim dizendo, mas na verdade, para o mundo espiritual, o que eles estavam mostrando? Que além deles nunca terem ouvido a palavra, nunca guardaram. E como que eles iam guardar algo que eles nunca ouviram? Então, embora eles estivessem nas sinagogas, eles pegavam lá, assim dizendo a Torá, né? E assim lendo lá na sinagoga a palavra de Deus, mas eles não ouviam e por isso não tinham ela guardada em seus corações. Então, não teria o que vir à memória deles, muito menos aquilo que eles assim praticariam. Tanto que Jesus, em um determinado momento, ele diz: ouve os líderes religiosos, no caso eles que eram os líderes da época, mas não façam o que eles fazem, porque eles liam a palavra nas sinagogas, mas eles, além de não ouvir,
não guardavam aquelas palavras. Então eles tinham que usar de todos esses artifícios, e isso só deixava em evidência para o mundo espiritual e para todos, de que eles de fato não tinham as palavras de Deus neles e não viviam. E aí em João 14, Jesus faz essa exposição, dizendo que aqueles que não só ouviram, guardaram. E o Espírito Santo vai trazer a memória. Então, irmãos, e assim vive de forma prática. Então, não é algo que você precisa forçar, não é algo que você precisa mostrar que você vive e que você tem ela guardado, porque isso vai fluir de forma natural de você. Simplesmente flui, não é algo que tem que ser forçado, não é algo que tem que usar de artifícios para querer mostrar que você é e que você tem. Então é isso, irmãos, que deixa em evidência aqueles que são daqueles que não são, aqueles que de fato servem ao reino, como deve daqueles que não servem. Essa é uma evidência. Então, enquanto os judeus, perdão, enquanto os fariseus achavam que estavam sendo mais crentes do que todo mundo, Jesus vai lá e expõe de que era uma evidência daqueles que não eram, daqueles que nunca nem tinham ouvido a palavra, menos ainda guardado as palavras do Senhor no coração. E se não ouviram e não guardaram, não tinham como as praticar. Isso é muito profundo, isso é muito tremendo, irmãos. Então Jesus estava expondo isso naquele ponto ali, né? Mostrando essa diferença, fazendo este destaque daqueles que são e daqueles que não são. Então, o Espírito Santo só pode trazer à sua memória aquilo que você não só ouviu, mas aquilo que você guardou. E isso vai fluir de você de forma totalmente natural. É isso, irmãos. A palavra do Senhor também diz isso, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, uma vez que o Espírito do Senhor está em você, uma vez que você não só ouviu, mas guardou as palavras do Senhor, você vai as viver de forma prática. E isso vai ficar em evidência de forma natural. Não é algo que você precisa mostrar, não é algo que você precisa, né, forçar. É algo natural. Tudo aquilo que não é natural, irmãos, tudo aquilo que não é verdadeiro, precisa ser forçado, porque ele precisa ser mostrado de alguma forma. Mas ele não se sustenta por muito tempo, porque isso uma hora, né, acaba, não se sustenta por muito tempo, se sustenta por um tempo, mas não por muito tempo. Porque quando Jesus começou assim a pregar a verdade, a pregar a palavra, tudo que não provinha, tudo que não condizia com a verdade, com a palavra, e todos aqueles que não a viviam ficaram expostos. Foi exatamente o que aconteceu e também é nos dias de hoje. Então você não é só ouvir, mas ouvir a verdade, ouvir a sã doutrina, irmãos, porque hoje tem muitas pessoas que têm o que dizer, mas não quer dizer que ela está falando a verdade. Então ouça a verdade, a sã doutrina, para que você aguarde no seu coração e assim de fato viva de forma totalmente prática aquilo que você ouviu, aquilo que você guardou. E aí então o Espírito Santo do Senhor vai trazer a sua memória e vai fazer a obra dele em você. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigada.